Bem-vindo Siqueira de Leonardo da Vinci. O que a gente percebe que a gente mas para quem quiser uma música aqui, para o laboratório, uma frase, uma música desses rapazes, que diz assim, que não tem faleceu, e diz a pessoa, ele diz assim, irmão, eu sei que você está lá, mas isso é brincadeira. Olá, seja bem-vindo ao canal da você que está
Paz e Montoni, boa noite, tudo bem? A paz, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Você? Graças a Deus, tranquilo. Conseguiu acessar os arquivos ontem, eu vi lá, né? Ah, eu consegui. Consegui. Era a Obrigado. permissão mesmo, tranquilo. É, Como é que estamos aí? Todo mundo bem, com saúde, todo mundo em paz? todo mundo em paz, graças a Deus, né? A gente está mais um dia vencido, né? Graças a Deus. E com saúde. A É gente isso, sabe que não é simples e não é fácil, né? com certeza. Mas vamos avançando, né? A irmã Thelma, ela tá fazendo umas coisas, eu não sei se vai dar para ela participar hoje, Tá, fica tranquilo. tá? De qualquer maneira, o conteúdo vai ficar registrado Perfeito. e, e não é complicado, não. Vocês vão tendo acesso aí às informações, ao material e vamos avançando. Ok. Estava aguardando aqui a Dayara, Ah, sim. vou mandar uma mensagenzinha aqui para ela. Engraçado que deixa eu ver aqui. Você usa o computador, né? Estou usando o computador. Ah, tá. Acesso o Zap por ele também, né? Isso, eu acesso Ah, tá. tanto o WhatsApp quanto ah, O aplicativo. isso, Esse aplicativo é da faculdade, é? É da Unifac? isso. Ah, legal. O da FATEC é diferente, aquele da Microsoft, eu esqueci o nome, eu sempre me falo. E é um pouco parecido. E é interessante que também é da mesma forma, a gente participa por áudio, vídeo, né? E dá bastante gente no mesmo instante e ele não trava. É muito bom, sim. Eu tenho trabalhado dessa forma já há bastante tempo, sabe? E, Legal. e já há bastante tempo eu venho também preparando as coisas para a gente fazer as transmissões pela igreja e com qualidade, né? Um material de relevância, enfim. Então agora nós estamos bem perto aí de um formato bem profissional. É que a gente precisa, quando a gente... Oi, Dayara, paz, boa noite, tudo bem? Paz, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa classe. Desculpa, atrasei um pouquinho para entrar. Não tem problema, se você matasse a aula hoje, a gente ia na porta da sua casa. Não, já estou aqui já. Era para ver se você não estaria pulando o muro da escola para fugir, entendeu? Não estou fugindo, não. Tranquilo. Vamos lá, falta a Cris, ela sempre gosta de participar. Deixa eu mandar mais uma mensagenzinha para ela, avisar ela que a gente já está começando. Vamos lá. Dayara, a reunião ontem foi muito boa pelo formato digital, tá? E foi muito bacana mesmo. Então, devagarzinho, a gente vai organizando reuniões, apresentações, enfim, tudo pelo formato ou do Zoom ou do Meet, né? Uma ferramenta de aplicativo. Mas já estamos caminhando, já estamos avançando bem. Nós vamos disponibilizar no próximo final de semana o culto para as crianças no formato digital. Já vamos começar. Enfim, então estamos avançando bastante, viu? Devagarzinho aí a gente vai se comunicando, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu
localizar aqui. Tem esse tipo de desgoverno e, ao mesmo tempo, nós temos muitas pessoas, muitos grupos se dando bem no meio dessa história. Eu me refiro aos ladrões, aos super-ladrões, aos interladrões. Gente, quando eu uso essas expressões, muitas pessoas podem achar que eu estou pegando pesado, mas não. Existe uma ideia, ladrão é só aquele que bate a carteira, é para o ladrão, sentar sobre portas que ele não faz. Eu tenho que fazer é portas, não é uma coisa mais a coisa interior, ou supostamente explicam ainda para alguma coisa. Mais um minutinho e a gente já começa, tá? Ok. Perseguição e divulgação de ideias políticas que eles fazem são absolutamente nefastas. Ele fez ontem Fazendo a abertura da aula. eu queria dizer ao presidente da República pela passagem do senhor. Esse fez esse leitura de isso é uma temeridade, né? Parou com o professor. Eu não sei se você tem desse ano. Foi ele ver como o nosso presidente amado. Vamos orar? E com essa palavra de oração, vamos então dar início à nossa palestra dessa noite. Vamos orar. Ó Deus, nós te adoramos mais uma vez e nos colocamos aos teus pés. Pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades, colocamos-nos diante do teu altar, desejosos de aprender, de alimentar o nosso coração de ti e da tua palavra. Obrigado por tudo até aqui, até esse momento. Te louvo pela vida do teu servo Antônio, da tua serva Thelma, te louvo pela vida da Dayara e oferecemos a ti esse tempo de meditação em tua palavra, como tempo de aprendizagem, como tempo de profundo interesse em aprender de ti e da palavra que procede do Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Vocês conseguem visualizar minha tela, né? A mesma coisa que eu vejo é o que vocês conseguem ver. Então vamos lá. Já passamos por quem somos, passamos por missão, passamos por visão e estamos em doutrinas. Bom,
o que nós poderíamos hoje falar um pouco aqui, aproveitando a continuidade, né, ou como continuidade, a conversa, a aula maravilhosa que nós obtivemos com o pastor Gilmar nesse final de semana. Então, muito legal. E essa questão da abordagem do Gilmar sobre a igreja, a história da igreja, eu acho que, sim, eu acho que traz para nós uma visão mais global, uma visão mais geral da igreja, não como uma denominação, não como um encontro casual, circunstancial, de um grupo de pessoas que decide fundar uma denominação, uma agremiação religiosa, ou que discorda da opinião desse ou daquele líder e decide construir a sua própria história. Então, quando a gente escuta em história da igreja assim, a abordagem, não só a abordagem historiográfica, mas a abordagem da pertinência, a abordagem do sentido, né? Então a coisa toma uma outra proporção, né? Porque nós somos convidados a enxergar sob a ótica da eternidade, sob a ótica da precedência, né? Sob a ótica da ascendência. Muito antes de nós e muito além de nós, tem um projeto de Deus em andamento que nós podemos ou não fazer parte dele. Nós podemos ou não decidir estar sob sua tutela, sob seu cuidado. O que nós não podemos é tentar adequar esse evangelho à nossa leitura, à nossa visão, à nossa opinião. Isso, absolutamente, nós não podemos fazer. Então, eu falei que nós aceitamos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, CBB, adotamos uma visão onde o reino é o mais importante, falamos sobre isso na aula passada, mantendo uma política de respeito e de bom relacionamento com as demais denominações existentes e não adotando de forma alguma o ecumenismo. Eu queria falar um pouco sobre essa perspectiva ecumenista. O ecumenismo é uma proposta de universalização da religião sem os vínculos e sem as divisões denominacionais. O ecumenismo junta, essa é a sua pretensão, todas as religiões sob uma mesma bandeira, a bandeira do religare, que é uma forma, uma maneira de vínculo com o sobrenatural, com o eterno e com as forças. Para muitas religiões Deus não é uma pessoa, mas com essas forças ascendentes que governam e que dominam todas as coisas. Então, o ecumenismo aceita os evangélicos, aceita os espíritas, aceita os budistas e faz uma colagem na tentativa da propositura de uma só religião mundial. O ecumenismo acaba se tornando uma ferramenta de manipulação de peso indiscutível, porque quem evoca para si o governo do ecumenismo, a liderança do ecumenismo, é a Igreja Católica Apostólica Romana. A mesma coisa acontece, estrategicamente, quando a Igreja Católica propõe as eclésias ou as eclesiais de base. Então, quando ela propõe, por exemplo, o segmento que trabalha com adolescentes, com crianças, as pastorais, né, com jovens, enfim. Então, quando essas propostas são apresentadas, o que se tenta é que a liderança seja protagonizada pela Igreja Católica. E, contanto que seja a Igreja Católica a líder, a coordenadora de todos os processos, então está tudo bem. Né? E o ecumenismo, ele tem uma pegada, depois leia um pouquinho sobre o Conselho Mundial de Igrejas. Tá? Então, o ecumenismo ele acaba trabalhando, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui para vocês, sempre pensando nisso, né? Pensando em hegemonia, pensando em liderar. Né? Deixa eu mostrar para vocês.
Professor, pastor, atualmente não estão tentando fazer isso, que eu estudo um pouco essa questão de religião, e eu tenho notado que, principalmente da parte da Igreja Católica, que eu vejo que me parece que estão tentando fazer isso. E o que você acha? Será que tem o mesmo pensamento? Porque atualmente eu vejo muitos comentários, né, e movimentos que falam em relação a isso. A Igreja Católica, ela vem há muito tempo, e quando eu digo há muito tempo, é há muito tempo mesmo, isso está na essência da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela vem tentando buscar sempre o protagonismo. Uma das ferramentas que a Igreja Católica Apostólica Romana usa é o sincretismo. Quando você olha o sacrário, quando você olha os objetos da chamada Santa Missa, quando você observa os elementos dispostos sobre a mesa de serviços, só um minutinho, irmãos. Pronto. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana vem tentando isso desde tempos imemoriais. Quando você olha para a mesa de serviço das missas, você vê lá o ostensório, né? O ostensório é esse objeto aqui, olha. Esse objeto... Esse objeto, ele é uma homenagem ao Deus Ra, ao Deus Sol. Então, e está lá dentro da perspectiva de Eucaristia da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu já ouvi falar que é o Espírito Santo, que simboliza o Espírito Santo. Por parte deles, mas não é, né? Não, na verdade, ó, o simbolismo do ostensório é uma referência ao Deus Sol, né? Aí eles vêm dizendo o seguinte, ó, que ele representa o Sol resplandecente, com raios saindo do centro, cujo simbolismo é evidente, a luz de Cristo, espalhando-se pelo mundo inteiro. A palavra ostensório tem sua origem no latim do verbo ostendere, que significa mostrar, apresentar. Mas é assim, é muito curioso que eu tenho isso em Seitas e Heresias. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aparece algum estudo aqui, mas eu vou te mandar. O simbolismo do ostensório católico, Deus Sol dos egípcios. Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, ó. A própria Igreja Adventista, de quem nós discordamos por conta da sua estrutura de fé, ela discute o ostensório já apresentando, isso já não é de hoje, né? Como uma ferramenta de tentativa do sincretismo religioso. Ou seja, a Igreja Católica vem fazendo isso há muito tempo. Olha, o Papa levanta um antigo símbolo do Deus Sol, que é um objeto de ouro formado como a lua crescente. No Egito Antigo, este era um símbolo da mãe dos deuses, era o símbolo de Ísis. Está vendo? Olha só, se você observar direitinho, ó, esse é o símbolo de Ísis, tá? Olha que curiosidade. Percebe? Verdade. Então, e olha aqui o símbolo original pagão, que inclusive aparece na bruxaria, aparece na feitiçaria, né?
As Wiccas, se não me falha a memória, têm um símbolo muito parecido com esse, né? Isso aqui é a lua crescente islâmica, né? Mas esse símbolo vai aparecer em diversas religiões, em diversas segmentações sectárias, né? Então, olha isso, ó. Você já viu essa imagem de ouro da deusa Ísis, também dos deuses egípcios? Olha só, né? O que acontece? O que acontece é o seguinte, voltando aqui. A Igreja Católica, ela vai tentando... Deixa eu parar aqui a apresentação para a gente voltar à tela cheia. A Igreja Católica, ela vem tentando, faz sentido sim o que você colocou, e vem tentando há muito tempo, permanecer em destaque, permanecer em voga, permanecer na vitrine. Então, o que ela faz? Ela puxa para si o protagonismo, como faz agora com o ecumenismo, como faz com o sincretismo religioso, já há séculos, como faz com o Conselho Mundial de Igrejas, tentando assumir a liderança, sempre se propondo a liderança, como acontece com as eclesiais de base, né, como eu estava comentando. Então, ela puxa para si o protagonismo, porque o exercício do poder fará, então, com que as suas ações, como igreja, sejam relevantes. Mas é uma tentativa sincrética de perpetuação do poder da Igreja Católica, e é como se ela dissesse, por exemplo, em relação lá aos egípcios, né? Vocês não precisam, de maneira nenhuma, vocês não precisam adorar a Ísis, vocês não precisam... aqui, olha, eu estava falando sobre o Conselho Mundial de Igrejas, olha aqui, ó. Por que o Conselho Mundial de Igrejas e Roma estão seriamente discutindo como voltar à plena comunhão no que diz respeito à celebração eucarística? Então, são ferramentas, o Conselho Mundial de Igrejas, o ecumenismo, são ferramentas sincréticas sob a liderança da Igreja Católica Apostólica Romana, que tenta, dessa maneira, ela tenta dessa forma... Desculpe, eu acabei não optando lá por mostrar. Deixa eu voltar lá. Desculpe. Eu não cliquei, demorou, e eu acabei não clicando para mostrar. Então, ó, esse textinho do Conselho Mundial de Igrejas é esse aqui, que eu acabei de ler, ó. Porque o Conselho Mundial de Igrejas e Roma estão seriamente discutindo como voltar à plena comunhão no que diz respeito à celebração eucarística. Então, é isso. Outro detalhe que vocês vão observar é que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela acaba vivendo de símbolos, né? Assim como o sincretismo religioso acaba vivendo também de símbolos, né? Qual é o problema? O problema é o seguinte: o problema é que essa religião, ou essa pseudo-religião, ela não tem o propósito de oferecer uma vida de santidade ao Senhor, não tem o propósito de oferecer uma vida de obediência à palavra, não tem o propósito de moldar o caráter do ser humano de acordo com os princípios das Escrituras Sagradas. O propósito é outro. O propósito é garantir hegemonia de poder, é garantir controle. Então, quando nós, inadvertidamente, não nos posicionamos e aceitamos de bom grado todas essas imposições, o ecumenismo, a participação nessas entidades chamadas eclesiásticas, mas que são de argamassa mítica, são de argamassa herética, nós, então, estamos nos colocando no mesmo barco. E é muito curioso isso, né? Assim que eu cheguei a Botucatu, eu fui convidado por um pastor de uma determinada igreja da cidade, que pertence ao ecumenismo. A sua igreja está ligada, a sua denominação está ligada à perspectiva ecumênica. Eu fui convidado para ministrar um sermão na catedral, e fui convidado para dividir o púlpito com o bispo Aloísio, que era o então arcebispo de Botucatu, numa celebração ecumênica numa determinada igreja histórica, né? Eu fui, transmiti uma palavra, participei do culto, depois, gentilmente, abri mão dos outros convites, né?
abre mão das outras possibilidades. Mas isso aconteceu comigo e quando eu cheguei a Botucatu. Então, a Igreja Batista, ela não apoia o ecumenismo. Nós não sentamos com os espíritas, não sentamos junto aos budistas para discutir questão de fé, ou, na verdade, no ecumenismo não se admite a discussão de princípios dogmáticos ou doutrinários. Você está ali para fazer parte de um mesmo grupo. Então, as nossas divergências ficam para fora, né? A nossa visão de mundo fica de fora. Se você está ali, é porque você concorda que essa é uma aliança cuja proposta principal é unificar a adoração a Deus ou aos deuses na forma de religião. Quer dizer, eu unifico a prática religiosa, independente de eu estar ferindo algum ponto doutrinário ou conceitual da palavra de Deus, tá bom? Então, por isso a Igreja Batista não participa. E você está certo, Antônio, há muito tempo a Igreja Católica vem trabalhando sutilmente, fazendo com que a linguagem ecumênica e sincrética atenuem a força do nosso discurso. Os protestantes são tidos como radicais, os históricos radicais, né? E a tentativa de quebra dessa, entre aspas, radicalidade é a proposta ecumênica, é a proposta sincrética. E a Igreja Católica não vai admitir perder o domínio, ainda que seja um domínio aparente, e muito além de aparente, temporal e humano. Mas eles desejam ter esse poder. Agem mais ou menos na mesma direção que age a maçonaria. Ok? Ok. Eu vejo também muitas atitudes que eles tomam que até que antes eles não apoiavam, né, que hoje já estão, vamos dizer assim, aceitando, né? E isso tem muito a ver com esse tema. Tem sim. A Igreja Católica, por exemplo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A Celeste foi atender o irmão Adailton. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no fogão, só um minutinho. Bom, é isso, né? Eu ia acrescentar uma informação, eu vou me lembrar já o que era. Eu vou me lembrar já. Mas a Igreja Católica ela vem tentando, ao longo dos anos, permanecer em voga, permanecer na liderança como religião. Você observa a imprensa, a chamada grande imprensa. O que é a grande imprensa? São os grandes veículos de comunicação que constituem uma massa, um bloco institucional poderosíssimo, um bloco financeiro poderosíssimo. Mas, se você observar, igreja com letra maiúscula, ainda hoje na grande imprensa é só a Igreja Católica Apostólica Romana. As outras igrejas ainda, um ou outro veículo de comunicação corrige isso, mas ainda aparecerá com letra minúscula, porque a Igreja Católica Apostólica Romana chama para si a alcunha, a identidade de única igreja, assim como o Papa, o único e legítimo representante de Deus na Terra. Então, tudo aquilo que se faz fora dessa leitura totalitária e totalizante da Igreja Católica Apostólica Romana, tudo aquilo que se faz fora dessa cobertura é tido por ela como desvio. A própria reforma protestante. Eles alegam que a própria reforma é um ato de insurreição, esse ato produzido por um bispo em rebelião, Martinho Lutero,
que se desvia dos santos conceitos, dos sãos princípios de fé e prática, e com o coração desviado, inclina-se ao erro. Essa é a grande justificativa para Lutero, suas ações, suas 95 teses afixadas nas portas da Catedral de Wittenberg. Bom, mas vamos lá. Cremos que o batismo no Espírito Santo ocorre no ato da conversão e que os dons do Espírito Santo são para a igreja de hoje. Tem uma polêmica aqui, isso fez parte, inclusive, da minha banca de exame para ordenação pastoral junto ao Ministério Batista, que não é bem uma ordenação, é o reconhecimento e um pré-requisito para a titulação, para que eu seja considerado, de fato, um pastor batista. Então, é feita uma banca de concílio, uma banca de exame e concílio, e eu me lembro que dentro das perguntas elaboradas e apresentadas pelos membros da banca, estava a questão do batismo no Espírito Santo, porque, assim, os pentecostais vão ensinar que você na salvação, você não recebe o batismo no Espírito Santo. O batista vai dizer que você recebe o batismo no Espírito Santo, no batismo nas águas. Os pentecostais vão dizer que você, no batismo nas águas, não recebe o poder do Espírito Santo, mas que esse batismo no Espírito Santo, com evidências do falar em línguas estranhas, vai acontecer depois da conversão, pode até acontecer no ato de batismo, mas são fenômenos independentes. Os batistas vão dizer, não, nós acreditamos que quando o indivíduo passa pelas águas, ele também já foi mergulhado no Espírito Santo. Mas, por outro lado, os batistas tradicionais, tanto é que está aqui no nosso documento máximo, os batistas tradicionais creem no batismo no Espírito Santo e creem que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, são para a igreja de hoje. Nós vamos entrar nisso mais detalhadamente, provavelmente, é claro, nas próximas aulas. Mas vale a pena a gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Vamos conversar sobre a questão do batismo e a questão dos dons do Espírito Santo. Esse material foi apresentado para a igreja no curso que nós demos. Nós podemos usar o texto de 1 Coríntios 12. No curso que nós demos, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, temos sim. No curso que nós demos, desculpem, no mês de dezembro, entre os dias 14 e 19 de dezembro de 2020, falando sobre as características do corpo de Cristo, ou da personalidade do corpo de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 em diante. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Pois isso eu afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja anátema ou amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que pelo Espírito Santo a ele se dê. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ou seja, há uma versão que vai dizer, visando a edificação da igreja. Então, bem comum, os dons espirituais não são dados para ênfase de autoridade ou poder sobre a vida de quem quer que seja, nem sobre a minha, nem sobre a sua, nem sobre a vida de ninguém. Os dons espirituais são fenômenos dados apenas para a edificação de todos. Quer dizer, é o bem comum, o corpo de Cristo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo e único Espírito, a outros, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas.
e ainda há outro, interpretação de línguas. Bom, vamos conversar sobre uma coisa aqui. O que dizem, então, os batistas? Os batistas dizem, não, o cristão é batizado no Espírito Santo, sim, mas quando ele passa no batismo nas águas. O pentecostal vai dizer, não, você pode passar pelas águas e também experimentar o batismo no Espírito Santo constantemente, ao mesmo tempo. Mas nós só admitimos o poder do Espírito Santo sobre você se você falar em línguas estranhas. Bom, hoje já temos o entendimento de que isso é um equívoco. Todos podem ser batizados no Espírito Santo e nem todos falarem línguas, porque nós lemos aqui em Coríntios, está escrito que há uns e há outros. Então, quando eu venho aqui, variedade de línguas, ou falar em línguas, ou a interpretação de línguas, isso está ligado aos dons distribuídos de acordo com a vontade de Deus e sobre a vida do povo de Deus. Então, eu não preciso... Deixa eu voltar aqui, que eu apaguei o material, mas eu vou falando e vou abrindo aqui devagarzinho, tá? Então, eu não preciso, né, isso na concepção batista, eu não preciso falar em línguas estranhas para ser considerado que fui batizado no Espírito Santo. Não precisaria. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ir fechando aqui para a gente não abrir muitos documentos. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o sala de aula. Em sala de aula, curso preparatório. Eu fechei sem querer o arquivo, mas a gente abre o arquivo já. Pronto. Vamos voltar ao PowerPoint. Então, para os batistas tradicionais, você, quando passa pelas águas, recebe o batismo no Espírito Santo. Para os pentecostais, não. São experiências distintas e diferentes. Eu imagino também que sejam experiências distintas e diferentes, mas em que sentido? Eu vou tentar explicar da forma mais objetiva possível. Creio que no ato da conversão o crente é imerso no Espírito, porque é o Espírito quem nos convence de pecado, justiça e juízo. Já o pentecostal vai dizer, não, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que ele enfrente as astutas ciladas do diabo. Eu acho que acaba sendo uma perspectiva dialética, discursivo-dialética, que não leva ninguém nem para o céu nem para o inferno, né? Mas a celeuma está posta. Qual é o problema de... Pastor, isso não quer dizer que os dois estejam certos, não quer dizer que esteja errado, né? Dos dois jeitos, né? Não, estão errados. Eu acho que isso acabou virando um grande cavalo de batalha, porque nós temos gente turrona de um lado e temos gente turrona do outro, né? Nós temos aqueles que dizem, sou batista até morrer, e os outros que dizem, por exemplo, sou assembleiano até morrer e ponto final. Então, quando a gente abraça denominações e não o Evangelho de Cristo, a gente se vê correndo os riscos desses radicalismos malucos, né? E dessas discussões que não vão levar a lugar nenhum. O que eu creio aí os batistas também creem nisso, né? E aí nós, como denominação batista, não estamos muito fora, que você tem os dons espirituais dados à igreja. E os batistas creem que dentro dos dons espirituais está a variedade de línguas, está o falar em línguas estranhas. Mas eu posso ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas. Está escrito aqui, eu não estou inventando. A uns é dado, a outros é dado. Então, o cara pode curar e falar em línguas estranhas, mas ele pode curar e jamais falar língua nenhuma, né? Outra coisa muito importante que vale a pena ser discutida é Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2 precisa ser entendida como uma perspectiva de leitura identitária. Aqui não é o poder do Espírito Santo derramado sobre a igreja para que o povo fale em línguas estranhas. E os pentecostais usam essa referência para dizer que sim, que é isso, né? Mas a Bíblia não está dizendo que não é, né?
Deixa eu atender o Jonathan aqui. Eu não sei o que ele está precisando aqui. Deixa eu ver se. Me dá só um minuto aqui. Deixa eu ver o que o Jonathan precisa. Ele está fora de casa. Charlotinha, peraí um pouquinho, tá? Fica aqui. Bom, vamos nós, voltamos aqui. Então, o que eu acho? Eu acho o seguinte, aí vamos pegar aqui todo mundo junto de novo, Atos capítulo 2. Ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Até aqui nenhum problema. Eu tenho um fenômeno sobrenatural visível e eu tenho o poder do Espírito Santo derramado sobre o povo e estavam todos no mesmo lugar, está aqui, está escrito, beleza, estavam adorando a Deus e esperando o cumprimento da promessa, legal, bacana, concordamos em gênero, número e grau, mas aí nós começamos um problema grave aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo, né? Aí os pentecostais dizem, batizados no Espírito Santo. Tá, é uma questão semântica, é uma questão terminológica, tá? Bom, mas beleza. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ó, começaram a falar noutras línguas. Quando você pega essa menção aqui do falar noutras línguas, coincide com o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, variedade de línguas, outras línguas. Então, acontece isso lá. Isso aqui são dons espirituais. A Igreja Batista concorda, os pentecostais se agarram nisso aqui. Mas olha só como é que a coisa agora fica complexa. Em Jerusalém, estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um quem? Judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Que língua? Cada um vinha de um lugar. Quem eram esses? Homens judeus, homens religiosos e homens judeus religiosos que vinham de todas as nações que estavam debaixo dos céus. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Aqui fica claro que tem uma questão aqui idiomática. Não são galileus, não são judeus, não falam a língua judaica? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? Nós estamos aqui falando de novo sobre idiomas, em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfígia, Egito, partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer isso dizer? Eu vou dizer o que quer dizer isso. O que quer dizer é que no batismo com o Espírito Santo, ou no revestimento do Espírito,
muito longe ou muito além da perspectiva que os pentecostais chamam de poder, né? E o poder não é o gira-gira, o poder não é o cai-cai, o poder não é o camarada ter tremores e andar sapateando do começo ao final da igreja, como defendem os assembleianos, como defendem, vivenciam os membros das igrejas neopentecostais, né? Não, poder é autoridade para. Então tá, vamos admitir que haja necessidade de poder e um revestimento especial para que alguma coisa seja feita maior. Tá, então Jesus batiza os seus discípulos no Espírito Santo quando diz assim, eu vos dou poder. Então eu não tenho nenhuma experiência ali sobrenatural. Ide, coloquem as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Expulsem os demônios. Eu vos dou poder. Então, os pentecostais se pegam... Aqui, ó. Os pentecostais se pegam no preciosismo da interpretação textual. Lucas capítulo 10, do versículo 19 a 21, está assim, eis que vos dou poder. O poder está dado. Pela palavra, não tem absolutamente nada acontecendo. Não tem uma reunião de oração clamando pelo batismo no Espírito Santo, não tem ninguém caindo, ninguém levantando, ninguém requebrando, ninguém sambando, não tem nada disso. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, no livro da vida. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, cremos numa mesma coisa, os batistas e os pentecostais? Cremos. A questão é que os pentecostais querem o simbolismo do falar em línguas como evidência, única evidência do chamado batismo do Espírito Santo. E os pentecostais não admitem a expressão revestimento do Espírito Santo. Para eles é batismo. Inclusive, isso é apresentado como uma doutrina. E, na verdade, isso é um dogma, que seria o batismo nas águas, o batismo na nuvem, os 5 batismos da Bíblia, você já deve ter ouvido falar. Batismo nas águas, batismo na nuvem, batismo na morte, batismo no Espírito Santo e o batismo da ressurreição, né? Então, mas enfim, de novo, essas questões não são fulcrais, não são determinantes para a salvação, e o crer ou não crer desse ou daquele modo não vai jogar ninguém no inferno, né? Mas nós temos essas perspectivas de leitura que precisam ser consideradas com muita sabedoria, porque senão a gente condiciona a ação de Deus apenas de uma maneira e ignora as outras, nessa multiforme manifestação da graça de Deus, as outras formas de agir. Então, vamos voltar ao nosso material, vamos descer lá para onde estamos, e dentro de doutrinas, lá no último ponto. Então, nós cremos que o batismo no Espírito Santo ocorre no ato da conversão. Eu vou usar a expressão revestimento do Espírito Santo. Eu também creio. Mas o ato da conversão é o ato, é o momento, é o tempo, é o recorte temporal em que você tem os olhos abertos pela verdade do Evangelho, a fé inunda o seu coração e você diz, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte, como declara Paulo. Nesse momento, começou o processo chamado conversão ou metoneia. E isso só é possível pelo Espírito Santo. Porque aí a Bíblia vai dizer que nenhum de nós confessa Jesus Cristo como Senhor. Eu li esse texto ainda agora, se não for pela ação do Espírito Santo, e ninguém o nega se não for fora de sua ação. Ok? Então, cremos que o batismo no Espírito Santo, ou o revestimento do Espírito Santo, ocorre no ato da conversão. E que os dons do Espírito Santo são para a igreja de hoje, desde que exercidos com ordem e decência, segundo as orientações contidas na palavra de Deus. Mais para frente a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso desafio. Nosso desafio como igreja, então, é alcançar o maior número de pessoas com o Evangelho de Jesus,
através da proclamação da palavra de Deus, de parcerias e de programas evangelísticos e missionários, de forma a estabelecer o reino de Deus na cidade de Botucatu, suas circunvizinhanças e nos confins da terra. Bom, olha só. E depois de pregar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, né? Então, nós temos aqui uma perspectiva geográfica de anunciação ao evangelho. Judéia, Samaria e confins da terra. Então, esse texto é em Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Vamos lá. Atos 1, 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Inclusive, os pentecostais se baseiam exatamente nesse verso aqui. Recebereis poder, quer dizer, os discípulos ainda não tinham recebido, não estavam revestidos, quando o Espírito Santo descer sobre vós, como aconteceu em Jerusalém, e sereis minhas testemunhas. Então, os pentecostais vão dizer assim, nós recebemos poder. E aí os tradicionais dizem, poder para sermos testemunhas. Aí o pentecostal diz assim, mas no Pentecostes a evidência do falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Aí os tradicionais vão dizer, não, falar em outras línguas é dom do Espírito Santo. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 12. Né? Então, é só esse o dilema. Mas aqui está a finalidade do poder do Espírito Santo. Anunciar, ser testemunha. Agora, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Bom, isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Não é que você primeiro pregue em Jerusalém, para depois pregar na Judéia, depois em Samaria e depois aos confins da terra. Não. O Senhor está apresentando o mundo como o alvo, como o foco para a anunciação das boas novas. E esse mundo conhecido de então, ele é formado de Jerusalém, Judéia, Samaria e o mundo desconhecido como confins da terra. O desafio é o mesmo hoje. A igreja não pode se acomodar em Jerusalém, ela tem que sair, mas ela não vai primeiro a Jerusalém para ir depois a Samaria. Não, ela pode fazer isso simultaneamente. O que se discute é a pertinência do evangelho pregado aos confins da terra sem que essa igreja tenha mostrado a cara em Jerusalém. Então, o que nós acabamos ensinando é, eu posso pregar até os confins da terra. Amém. Mas eu tenho que mostrar ao que vim também a partir de Jerusalém. Essa minha iniciativa evangelizadora tem que começar em Jerusalém. Tem que começar nas cercanias da minha igreja. Como eu vou falar sobre atendimento às crianças da Ásia, da África, do Oriente, se eu não consigo atender as crianças da Vila Assunção? Se eu não consigo pregar o evangelho para os moradores de rua da Vila Santana? Então, não é que primeiro eu faça para depois fazer, né? Primeiro aqui, depois lá. Não, mas eu tenho que estar fazendo aqui o que eu estou disposto a fazer em qualquer lugar. Então, é muito mais visão do campo à nossa disposição, e esse campo dado por Deus como alvo da sua chamada, da minha chamada, da nossa conversão. Então, nós não fomos convertidos ou dados à conversão apenas para termos um encontro pessoal com Jesus Cristo. Essa é a primeira parte da história. Mas depois dessa primeira parte, nós temos uma outra ou outras partes que não podem ser ignoradas. Me encontrei com Jesus, minha vida foi transformada, está tudo bem comigo, muito obrigado. E agora? E agora eu vou compartilhar o evangelho do reino com todos aqueles que desejarem ouvir a mesma boa nova ou as mesmas boas novas da salvação. Eu não fui chamado para viver na rave do céu, dentro de quatro paredes, dando glória a Deus e aleluia, cantando e usufruindo de todas as benesses do reino apenas dentro da minha casa. Não, eu fui chamado para testemunhar de Jesus a toda criatura, a falar das grandezas de Deus a todas as nações do mundo. É nesse sentido que esse texto se apresenta. Então, o nosso desafio como igreja é anunciar o evangelho. Então, eu tenho que atender o pequeno e atender o grande, pregar tanto na minha Jerusalém, mas também ter os olhos abertos para os confins da terra. Bom, vamos para o próximo. Nosso alvo é ser uma igreja de referência na cidade onde estamos, exercendo uma fé baseada nos princípios bíblicos e buscando estabelecer em cada recanto da cidade
e do mundo uma igreja sadia. Irmãos, parece chover no molhado, parece dizer, né, ou estar disposto a dizer o óbvio, mas um óbvio que cada vez é mais necessário, porque nós temos nos distanciado desse óbvio, né? Como ser uma igreja de referência? Sendo uma igreja relevante. Aonde? Onde estamos. De que maneira? Exercendo uma fé baseada nos princípios da palavra de Deus. Quais os caminhos? Buscando estabelecer em cada recanto da cidade onde a gente está, e aí do mundo, os confins da terra, uma igreja sadia. Mas nós temos que compreender, então, o que é uma igreja sadia. Nesse momento, quando nós estendemos a mão para ajudar, nós vivemos a saúde da igreja. Quando nos dispomos a abraçar, vivemos a saúde da igreja. Quando obedecemos às autoridades, vivemos a saúde da igreja. Quando perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, estamos vivendo essa ordem de Deus de ser uma igreja relevante, estabelecendo em cada canto da cidade e do mundo uma igreja sadia, saudável, uma igreja curada. Só que ter uma igreja sadia e curada, que é o alvo, não é possível se nós não soubermos o que é igreja. Vocês me ouvem bater muito e bater firme nos ajuntamentos que recebem nome de igreja, sem que as evidências de igreja estejam ali. Eu estou falando como pastor, como ministrante da palavra, como professor, como pesquisador, como estudioso. Não são igreja. Mas tem uma plaquinha lá, Igreja de Jesus Cristo não é igreja. Assim como eu colocar na porta da minha casa hospital, ou ponto de emergência, ponto assistencial de saúde emergencial, não faz da minha casa um ponto de emergência assistencial de saúde. Então, uma coisa é o nome, outra coisa as evidências e as provas de que isso é verdade. Ah, poxa vida, ungido do Senhor. Não, não é. Quem são ungidos do Senhor? Todo mundo é pastor, todo mundo é missionário, todo mundo é obreiro? Não, não é. E eu e você temos autoridade para perguntar. Quem te separou? Quem é você? De onde você veio? Qual é a sua história? Você estudou aonde? Quais são as evidências do Espírito Santo sobre a tua vida? Quais são as evidências do poder de Deus sobre a tua vida? Qual é a legitimidade que você tem para a mensagem que você prega? Eu tenho a obrigação de conferir isso, de observar isso. Eu tenho a obrigação de buscar essa informação e de confirmar se essa informação se apresenta na vida. Eu tenho visto, através do Facebook, por exemplo, um grande número de pregadores, de pastores, e a galera profetizando, abençoando. Aqui na cidade de Botucatu, por exemplo, tem uma quantidade gigante. Eu estava comentando isso numa das lives anteriores, numa das aulas anteriores. Numa dessas lives, o cara estava lá com 125 pessoas conectadas, dizendo amém, glória a Deus e aleluia, eu recebo. O cara ficou 1h30 na live, profetizando, contando visão, revelação e dando palavras de autoajuda. Nenhum versículo bíblico, nenhuma palavra relevante, nenhuma mensagem para alimentar o coração. E uma turma grande de pessoas, clientes desse tipo de produto, porque isso é um produto, dizendo amém, e dizendo eu recebo, e dizendo fala a Deus, porque é isso mesmo. Bom, uma igreja sadia não é isso, e a Igreja Batista Central se posiciona duramente como denominação quando nós somos chamados para ser uma referência onde estamos. Então, se a gente vive isso, se a gente ensina isso, pode ser que chegue um momento em que nós temos que confrontar práticas contrárias, né, e não apenas silenciar, para que o nosso povo também não seja levado por qualquer vento de doutrina, não seja enganado facilmente, arrebatado, arrebanhado por falsos ensinamentos e por falsas teorias. Tá? Vamos para o próximo, já estamos para concluir. Como alcançaremos o nosso alvo? De que maneira? Sendo uma igreja inserida na cidade social e filantropicamente, caindo na graça de Deus e do
povo, buscando discipular e fornecer ferramentas para que os membros possam ser capacitados a multiplicarem o evangelho, oferecendo um ambiente alegre e acolhedor para os que aqui chegam e congregam, né, na igreja, ensinando-os a terem em seus corações o ideal de servirem a Jesus com compromisso e a serem missionários. Irmãos, olha só, a gente começa a se distanciar do que uma grande parte das igrejas fazem nesse como alcançaremos o nosso alvo. Porque todo mundo quer ser relevante, mas quantos estão dispostos a investir, a manter, a servir à mesa, a alimentar, a socorrer? Quantos estão? Como é que você vai ser uma igreja inserida na cidade social e filantropicamente se as portas da igreja estão fechadas e você não admite que ninguém entre e coma a sua comida? Como é que você vai ter uma igreja relevante, inserida socialmente e filantropicamente, se você não põe a mesa? Se você não se compadece das necessidades do outro? Se eu e você acharmos que servir a Deus é reunir a igreja, fazer culto, e aí bênção apostólica, depois de uma noite maravilhosa de louvor, adoração e palavra, e aí vamos para casa? E fizemos o nosso papel? Não. O evangelho vai ser pregado através da minha atitude, o evangelho vai ser pregado através do pão que eu sirvo, através do alimento que levo, o evangelho vai ser pregado através do abraço que dou, o evangelho vai ser pregado através da assistência que dou. E aí eu tenho que ter cuidado para que a igreja não seja uma ferramenta assistencialista. Qual é a diferença entre socorro e assistencialismo? O assistencialismo produz clientes. A assistência produz socorro. O assistencialismo produz escravos. A assistência produz socorridos, abençoados, supridos. Então, qual é o limite entre assistencialismo e assistência? É eu e você, através da igreja, não transformarmos essa capacidade de abençoar numa ferramenta de controle da alma do outro. Ah, você quer o pão? Então dobra os joelhos aqui que eu vou orar por você. Ah, você quer a cesta básica? Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ah, você quer que a gente ajude você na sua luz e na sua água? Venha participar do culto de hoje e aí a gente pode pensar no seu caso. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não está trocando pão pela salvação, nem salvação pela comida. Eu posso criar uma estratégia. Eu posso servir a comida depois do cara passar por uma reunião de oração e expor esse camarada à palavra. Posso até fazer isso. O que eu não posso é trocar. Eu posso usar uma estratégia, exigir que quem vai tomar o café da manhã na igreja esteja lá às 7h30 da manhã, quando o café será servido às 8h. E exigir que ele passe por uma triagem. E oferecer para ele a possibilidade de uma manhã de oração, naqueles 30 minutos que o fez esperar até o café. Eu posso usar uma ferramenta, mas qual é a linha tênue que divide isso? Eu não posso fazer do meu ouvinte, do necessitado, daquele que está em miséria, cliente da minha fé. E eu não posso usar a comida que tenho como ferramenta de barganha. Então, também, por outro lado, nós não podemos nos esquecer de que os nossos alvos só serão alcançados quando o resumo de tudo isso que está aqui, né, dessas 9 linhas, é simples. Não posso me esquecer do outro. E não posso viver o evangelho apenas dentro das 4 paredes. Não posso pensar em servir a Deus apenas com os meus irmãos de fé. O evangelho de Cristo tem que ser anunciado aos outros, e isso a igreja tem como meta. É por isso que vocês veem a Kombi, a padaria, a cozinha, as mesas arrumadas todo domingo. É por isso que vocês vão ver o pratinho de comida sendo servido. Mas nós já ouvimos de artistas tradicionais, irmãos antigos. Meu dízimo e a minha oferta não é para dar comida para vagabundo. Esse irmão, essa irmã, provavelmente desavisado, desorientado, equivocado, ele imaginou que seus dízimos e ofertas são para construir templo. Não sei qual a visão equivocada, qual a leitura equivocada que tem disso,
Mas se o meu dízimo, a minha oferta, o meu trabalho, a minha despensa não pode ser usada para abençoar a vida de quem tem fome, bom, então eu não sei mais o que é evangelho. Eu já ouvi pastores dizendo, não, Jesus mesmo disse que os pobres nós sempre teremos conosco, vamos servir a Deus. Já ouvi pastores sérios, gente idônea, dizendo, não, esse negócio de servir comida aí é para o governo. A igreja tem que servir a Deus. Esse evangelho fora da prática cotidiana, eu tenho dúvidas de se é evangelho mesmo ou se é alguma outra coisa que não é evangelho. Bom, eu vou começar, vamos estender só até 20 e 30, pode ser para todo mundo? Ok, pode ser. Vamos lá, tudo bem para você, Dayara? Pode ser, pastor. Então tá, vamos conversar um pouco sobre a história da Igreja Batista Central de Botucatu. Bom, no primeiro momento, a nossa igreja, ela surge da PIB, Primeira Igreja Batista de Botucatu, tá? A PIB, a Primeira Igreja Batista de Botucatu, surge da Igreja Batista Evangélica de Botucatu, missão, ou seja, iniciativa de evangelismo da PIB Bauru, da Primeira Igreja Batista de Bauru. Bom, se a gente for levar em conta, isso vai ser recontado no site, né? Se a gente levar em conta o tempo de Primeira Igreja Batista Evangélica de Botucatu, de PIB, Primeira Igreja Batista de Botucatu, e agora os 28 anos de Igreja Batista Central de Botucatu, estamos aí no 29º ano, caminhando para ele, nós estamos falando de uma igreja que tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Bom, o que aconteceu? A chamada Missão Batista da PIB de Bauru chegou em Botucatu no começo do século XIX. Esse trabalho ganhou contornos curiosos. Vários pregadores vieram aqui periodicamente, dando a ceia, fazendo batismo, para implantar a denominação batista na cidade de Botucatu. Isso deu certo a partir de uma residência. Começaram esse trabalho, que então recebeu a nomenclatura de missão. Essa missão evoluiu para uma primeira igreja, que foi a Igreja Batista Evangélica de Botucatu. Esse trabalho, por alguma razão, e por falta de pastor, ficou muito tempo sem assistência. E esse trabalho mingou. 11 anos se passaram. Se não me falha a memória, o tempo é esse. 11 anos depois, a missão retorna, vem uma ajuda também de São Paulo, e começam de novo o trabalho como missão. Mas aí, esse trabalho como missão, então já era a segunda missão missionária, a segunda iniciativa de evangelismo na cidade. A primeira, dando origem à Igreja Batista Evangélica de Botucatu, e agora, depois de 11 anos, se não me falha a memória, é esse o tempo em que a igreja esteve desativada, vem uma segunda missão, apoio de São Paulo e apoio de novo da Primeira Igreja Batista de Bauru, e implantam de novo a missão 2. Essa missão 2 dá início à igreja, a Primeira Igreja Batista de Botucatu, que não é a primeira igreja. Então, o certo seria a reativação da Igreja Batista Evangélica de Botucatu, e não a instauração de uma nova igreja, que é a PIB. Isso gerou uma polêmica muito grande. Essa polêmica desdobrou-se para os 29 anos que antecedem o dia de hoje, que é quando surge a Igreja Batista Central. A PIB esteve na Avenida Dom Lúcio durante toda a sua história. A princípio, um terreno cedido pela irmã Maria Dias, a irmã Alice Dias, mãe da irmã Maria Dias, né? Irmã Maria Dias, que está conosco. A mãe da irmã Maria Dias trabalhava com crianças, juntou a criançada, começou a trabalhar, depois cedeu o seu terreno, a sua casa, para que fosse implantada a PIB, e a igreja foi construída na frente. Essa igreja, então, uma capelinha, esteve assim até 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, dá um pouco mais que nós estamos... Mas 20 anos atrás, mais ou menos, essa igreja tomou corpo, há 20 anos, especificamente 22 anos, porque
dá um pouco mais. Vamos subir esse prazo aí para uns 30, porque o pastor Josué ficou 12, o pastor Eduardo ficou 2, são 14, eu estou a 8, 22. Então vamos andar para trás mais 8. Há 30 anos atrás, essa igreja, então, organizada como PIB, começou a construção do prédio da Vila Maria. Esse prédio foi construído num terreno doado por um irmão que tinha uma sapataria, uma loja de sapatos ou uma revenda de sapatos na Rua Amando. E esses irmãos doaram o terreno da Vila Maria, onde foi construído o templo da PIB, que está lá até hoje. Hoje quem pastoreia lá é o pastor Renato. Quando o templo ficou pronto, houve uma cisão. E não houve uma guerra, não houve uma briga, não houve cadeira, ninguém tentou matar ninguém, não houve uma divisão. Essa cisão, se houve uma divisão, ela foi uma divisão conceitual. O que aconteceu? A irmã Maria Dias, a irmã Alice Dias, mãe da irmã Maria Dias, quando a igreja ficou pronta, ela com um grupo de irmãos ficaram com pena de deixar o lugar. E aí, o que é combinado não é caro. Quem foi para Vila Maria levou a PIB, levou a história da PIB. Levou a história de Primeira Igreja Batista de Botucatu. E quem ficou, a família da irmã Alice Dias, com mais alguns irmãos que decidiram permanecer, deram origem à Igreja Batista Central. Que, mesmo que tudo tivesse certo, seria a segunda Igreja Batista e não a Igreja Batista Central. E tem irmãos feridos com isso até hoje, tristes com isso até hoje. Eu fiz uma reunião na igreja, no mês de novembro ou dezembro, reunindo remanescentes filhos desses fundadores, que hoje já estão velhos. Os fundadores já morreram, né? E vieram cerca de 9, 10, 11 irmãos. E ainda falam com muita mágoa, com muito ressentimento, de que a história de Primeira Igreja Batista é nossa, e não de quem foi. Mas aí quem foi e levou, que essa primeira geração também já morreu, estão aí somente os filhos, eles dizem, não, mas o que é combinado não é caro. Foi combinado que a igreja construiria um novo prédio e iria para lá. Quem decidiu ficar, então, deu origem a uma outra igreja, não tem problema. Bom, a gente não entra na celeuma, né, na polêmica. O que a gente sabe é que há paz, mas esses irmãos se dispersaram, magoados com isso. E aí surgiu, nessa história, a mágoa deles serem Igreja Batista Evangélica de Botucatu e não PIB. Aí eles vão ressuscitar isso lá no passado, no começo do século XIX. E aí eu fiz uma proposta para esses irmãos de maneira muito diplomática e todos eles aceitaram. Eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos reunir no site da Igreja Batista Central as 3 etapas. Igreja Batista Evangélica, PIB, e depois, Igreja Batista Central, eu não vejo nenhum problema. Aceitaram, pelo menos num primeiro momento. Nós não voltamos a nos reunir depois disso. Vamos dar sequência a esse trabalho agora de forma digital. A princípio não se opuseram. Deixei que todos falassem, manifestassem suas opiniões, apresentassem suas tristezas. Todos eles toparam. Então, pode ser até que isso mude para a próxima reunião. Né? Pode ser que já tenham diluído melhor a história e tenham pensado, né? Não, nós não vamos participar disso, mas todos os irmãos que estavam ali, filhos de todos os fundadores, principais fundadores, todos eles toparam. Então, a gente não perde nem ganha, eu estou trazendo para mim a responsabilidade de recontar a história, vamos gravar alguns documentários, alguns vídeos, enfim, para isso ficar aí para a posteridade, né? Para que as próximas gerações saibam quem somos e de onde viemos. Mas o que interessa desse comentário todo é o seguinte, é muito bom saber que, por outro lado, nós não pertencemos a uma história inventada. Não teve nenhum alucinado que chegou na cidade da noite para o dia, colocou uma placa ali e agora somos Igreja Batista Central. Não. Então, a gente tem toda a obrigação de nos posicionar quando isso acontece diante dos nossos olhos e colocar os pingos nos is, sendo exigentes até para que nós sejamos, nesse sentido, conservadores de uma história correta, para que não vá todo mundo para a vala comum. Foi isso que eu fiz, por exemplo, com a Igreja Peniel, da pastora Patrícia.
Chamei a Patrícia, quando ela veio e disse: irmã, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la conosco. Mas é muito bom que a senhora conheça a nossa história. A senhora precisa conhecer a história da Igreja Batista Central. Temos uma história. Essa história não é de hoje, não vem de hoje. Então, quando a Igreja Batista Central, num momento como o de hoje, de pandemia, fecha as suas portas, agindo de maneira alinhada com as igrejas metodista, presbiteriana e as demais igrejas batistas, é uma postura mais conservadora do que as demais. Quando a gente se dedica a construir caminhos para que o evangelho seja proclamado, seja anunciado em tempos de pandemia, é, de certa forma, essa preocupação com o outro e esse conservadorismo histórico sendo levado até as últimas consequências. Né? Então, a gente tem procurado ter esse cuidado que sem história, sem base, sem ensinamento e sem compreender os fundamentos da sua própria origem, agir dessa ou daquela maneira, de forma desbaratada, de forma doida. É por isso que a gente tem todo cuidado com isso, e é por isso que a gente abre, né, até como um regime, não de exceção, isso é uma exceção, isso para mim é política de ação, mas quando a gente abre as portas para receber outras igrejas, outros pastores, outros costumes, nós estamos abençoando, desde que a gente não permita que vícios, que erros, que equívocos passem a fazer parte da nossa liturgia, do nosso comportamento, da nossa conduta. Eu tenho paciência suficiente para sentar com todos os pastores que vierem, como eu tenho sentado, e dizer: irmão, para andar conosco é assim, irmã, a porta está aberta, mas desde que, né? E eu tenho autoridade para isso, graças a Deus eu tenho sido bem-sucedido até agora, pelo menos, nesse abraço a outras igrejas, a fé diferentes da nossa, dando um bom testemunho de Cristo, abraçando, mas também dando um bom testemunho de Cristo, zelando por uma história que já existe. Por outro lado, a gente também não pode permitir que a bagunça venha, que o desequilíbrio venha, para ferir a nossa história. Nós temos uma história e temos que ter orgulho dessa história. E eu não estou pregando, defendendo um preciosismo denominacional. Não estou defendendo a placa da igreja. Eu não casei com placa de igreja. Nenhum de nós. Mas é muito interessante você saber de que igreja você faz parte e por que é que nós agimos como agimos. Tá bom? Então, conhecer a história da nossa igreja é fundamental para que a gente compreenda que a gente não é fruto de uma divisão, a gente não é fruto de um trabalho aventureiro e precipitado. A nossa igreja não surge como fonte de arrecadação de um braço milionário, é fruto de trabalho missionário, é visão missionária. Hoje em dia, se você falar assim, vamos abrir uma congregação em muitas igrejas neopentecostais, eles vão dizer assim: não dá para abrir porque ali não dá lucro. Eu já ouvi pastores dizendo: vamos fechar a igreja em tal lugar, em tais lugares, porque não dá lucro. Essas igrejas só dão despesa, não dão lucro. É negócio, é a lojinha. E quando a gente fecha a igreja na pandemia e continua a igreja viva mesmo nas casas, eu estou mandando uma mensagem como denominação também. Eu digo isso no rádio, quem tem ouvido rádio tem ouvido. Eu digo isso pelas lives, eu tenho batido ardido nessas questões. Não é uma lojinha, não. É o corpo de Cristo que se reúne sob a nomenclatura de Igreja Batista Central, mas conservando atitudes salutares, atitudes cuja origem tem que ser a palavra, não pode ser de maneira diferente. Tá bom? A próxima aula agora, a gente continua a partir da congregação torna-se igreja, mas esse resumão, né, que eu contei para vocês, tá vendo? A irmã Alice Dias falece em 13 de dezembro de 2006, portanto, há 16 anos, né? Então, a congregação torna-se igreja, e aquele prédio da Avenida Santana, ele é trocado pelo prédio da Boate Anitta, que é onde a gente está hoje. Então, houve uma troca. Quem ficou com o prédio da Avenida Santana, ou da Avenida Dom Lúcio, transformou ele numa loja, se não me engano, hoje é uma loja de colchões, e nós ganhamos com isso. Estamos na entrada da cidade, num ponto muito bom,
valorizado e com uma estrutura muito boa, capaz de comportar diferentes projetos que, aliás, né, precisamos levar adiante, tá bom? Então, esse aqui é o resumo da história, vocês têm lá, né? Esse lance da igreja precisava crescer, nos leva até a área do Baixo Meretrício, né? Até a área de prostituição. Depois eu vou entrar, próxima aula, então, em quem são os batistas, mas eu queria só terminar a aula de hoje falando sobre isso aqui. Isso aqui, para mim, é fulcral. Irmãos, isso é muito sério. Por que é que Deus nos coloca na SECAP? Por que é que Deus nos entrega aquele prédio pronto? Por que é que Deus faz passar toda uma geração de batistas tradicionais e traz uma geração avivada para aquele lugar? Tem que parar para pensar. Então eu vou dizer para vocês o que eu penso como pastor. Estamos no lugar certo, na hora certa, mas tomara fazendo a coisa certa. Porque se não fizermos a coisa certa, a gente também passa. E Deus traz uma outra geração. E faz aquilo que eventualmente negligenciarmos fazer. Nós temos que modificar a realidade daquele lugar com a mensagem do Evangelho. Nós temos que pensar em ações para as prostitutas, para os andarilhos, para os dados, para os filhos das prostitutas, para os mendigos, para os moradores daquele lugar. Deus nos colocou na SECAP. Se Deus quisesse de trabalho de elite, teria nos colocado na Vila dos Médicos. Se Deus quisesse um trabalho voltado para os comerciários, voltados para os transeuntes da vida cotidiana, teria nos colocado na Rua Armando de Barros. Nós estamos na SECAP. E nós temos que ter essa leitura. Então, nós precisamos ampliar os terrenos, ampliar as nossas áreas de ação, adquirir os terrenos em volta da igreja, montar centros de atendimentos ali, colocar ali um lugar para cortar cabelo, para dar banho em gente, colocar um lugar ali de recepção e triagem de pessoas que querem sair dali, querem mudar de vida. A igreja está no lugar certo. Eu quero terminar nessas 20 e 30 dizendo o que eu disse para o prefeito, ex-prefeito da cidade, João Cury. Ele queria que eu encabeçasse o projeto Meu Bairro Melhor. Foi na igreja, na época era presidente da Câmara, o Isaías Colino. Foi num culto na casa do Mané, do irmão Mané, e ele nos fez essa proposta publicamente. Ele queria que a Igreja Batista Central sediasse essa ação social modificadora das realidades da SECAP. E eu agradeci o convite, reuni a igreja, é claro, a diretoria, o conselho administrativo, depois a igreja em assembleia. Eu disse não ao prefeito, porque havia um acordo dele com os médicos da Unimed, havia um acordo dele com o pessoal do supermercado Confiança, porque para que esses investimentos viessem, aquele bairro precisava perder as características de zona de baixo meretrício. Então, o prefeito olhou para aquele lugar não como um lugar carecedor e merecedor de uma política pública e assistencial adequada, mas quando ele se vê diante do desafio SECAP, era uma perspectiva em andamento higienista. Eu disse isso a ele, eu disse, prefeito, muito obrigado pelo convite, mas eu não concordo que o senhor dê borrachada em travesti em prostituta na porta da igreja. Que eles sejam expulsos daqui. Eu acho que eles têm que ter a vida modificada pelo Evangelho de Jesus Cristo, escolher os seus caminhos fora da prostituição, mas eu não concordo com uma ação higienista, uma ação que tem o propósito de cumprir os pressupostos contratuais estabelecidos para que a Unimed construísse um hospital aqui e que o supermercado Confiança viesse também para a Vila Assunção. Então, irmãos, a nossa igreja precisa estar de portas abertas, atendendo e modificando a realidade das pessoas em volta dessa igreja, moradores, pessoas do entorno da igreja, mas principalmente os menos favorecidos, que passam todos os dias pelas nossas portas, né? Todos os dias pelas nossas cercanias. Então, quero terminar a aula de hoje falando sobre isso em relação à Igreja Batista Central de Botucatu. Semana que vem, a gente recomeça de quem são os batistas, e daí por diante, aí vamos depois, mais adiante, para as doutrinas bíblicas,
para a gente discutir estrutura de fé e estrutura doutrinária, tá bom? 20 horas e 33 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer colocar alguma coisa? Fique à vontade. Por mim tá tudo bem, pastor. E é interessante mesmo conhecer a história da igreja, né? E poder, né, passar isso adiante, né? Que é importante, né? Faz parte da estrutura, né? De onde começou, né? Como começou, né? É muito bom isso. Por mim, tudo bem também, pastor. Acho que é bom a gente aprender de tudo, né? Inclusive, assim, da onde a gente tá saindo, da onde a gente tá indo, né? Como começou a história toda. Eu já tinha ouvido falar, na verdade, né? Dessa história da divisão das igrejas, mas eu nunca, não fui a fundo, né? E, Dayara, talvez isso também ajude todos nós a entendermos por que é que a gente insiste tanto em ter os ônibus, em ter a Kombi, em ter a padaria, em ter uma sala de aula ali, em ter uma cozinha, em ter o café da manhã, sabe? A igreja, naquele lugar, ela é um foco de luz, ela é uma torre de luz. E se ela foi plantada pelo Senhor ali, ela tem que modificar as realidades desse entorno, né? Então é por isso que a gente assume posturas sempre a partir da igreja local. Para você entender, para o Antônio, para a Thelma entenderem a questão dos ônibus, tem muita gente que vai dizer assim, nossa, besteira, tantas prioridades e a igreja investindo em bobagem. Não. A igreja vai catalisar para ali, vai trazer para ali, porque ela foi colocada ali. Ela tem que ser um agente modificador ali, um agente transformador ali. Depois em todos os lugares, é claro, simultaneamente em todos os lugares. Mas o nosso modelo é ali. Nosso modelo de implantação. Como é que eu quero fazer em Rubião se eu não faço ali? Como é que eu quero fazer em Itatinga se eu não faço ali? Como é que eu quero fazer no Maranhão se eu não faço ali? Uma vez fazendo ali, eu posso fazer em qualquer lugar do mundo. Devo fazer, preciso fazer. Mas o meu mostruário é aquele ali. Compreende, Dayara? Sim, muito importante, né, pastor? Porque às vezes tem gente, a gente já, né, já passou por isso, pessoas que querem sair para a missão, mas que ainda não começou a missão nem onde está, né? Entendeu por que a gente coloca isso como ponto fulcral? Tem que começar dali, tem que fazer ali. Ah, eu quero ir como missionário. Pois, exatamente o que você colocou. Então, tá bom, o que você fez aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está mostrando para a igreja local que tem condições de fazer aqui? É por isso, Dayara, e seria bom, né, que toda a igreja, os novos irmãos, todo mundo participasse de um seminário como esse para entender a visão da igreja, né? Por isso que nós pensamos como pensamos, por isso que a igreja investe ali, para que ali seja um polo de ações, um polo de fomento de ações. Agora, dali a gente pode ir e deve para o mundo inteiro, até os confins da terra, mas modificando as realidades no lugar em que Deus nos plantou. Legal, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe. Já vou colocar aí nova atividade para vocês, de preferência com mais umas 50 questões. Fiquem felizes. Né? E vão respondendo os questionários, vão juntando esse material, porque tudo isso vai valer nota, viu? Ok, pastor. Eu não consegui abrir ainda o outro. Essa semana foi corrida para mim na loja, mas acho que hoje e amanhã eu já consigo fazer. A que ficou atrasada e a que você vai mandar agora. E você depois dá o aceite na turma lá, tá, Dayara? Ah, certo, pastor. Pode deixar. Por e-mail, tá? Tá bom. Deus abençoe, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Amém, um bom descanso pastor. Aí para todo mundo. Até já. Amém. Deus abençoe. Um beijo para Céu. Obrigado, até já. Um abraço aí para a irmã Thelma e para o Felipe. Fique com Deus, tá bom. Obrigado também. Boa noite. A paz a todos. Tchau, tchau.